Compracar TV, hoje trazendo mais uma avaliação completa. E o veículo em questão é a nova Volvo XC60, apresentada aí por volta do meio do ano de 2017. Volvo XC60 que chega para escrever um novo capítulo deste modelo, que está agora em sua segunda geração. Não é por acaso que a Volvo é conhecida como uma marca muito focada em segurança. Aliás, no final de 2017, esse modelo que estamos mostrando para vocês foi considerado o carro mais seguro do mundo pelo Euro NCAP, Instituto de Segurança que avalia os carros no mercado europeu. Esse carro cumpriu 98% dos itens de segurança do teste. E não é por acaso que a Volvo é uma marca histórica em segurança. Esse carro aqui, por exemplo, está equipado com uma série de sistemas, como por exemplo o Seat Safety, que freia o carro automaticamente dentro de cidade, evitando colisões até 50 km por hora. O carro ainda vem equipado com controle de cruzeiro adaptativo, que mantém a distância fixa em relação ao carro da frente, mesmo que o carro da frente freie na estrada. Tem ainda o Pilot Assist, que mantém o carro na faixa por alguns instantes, mesmo que você solte a mão do volante. Além de outras tecnologias já bem conhecidas da Volvo, como os airbags de cabeça Inflatable Curtain, que se abrem e ficam abertos por 6 segundos, ou ainda o sistema WIPS, o sistema de proteção contra o efeito chicote em casos de colisão traseira. Ou seja, estamos falando de um dos carros mais seguros do mundo. E essa aqui que a gente traz para vocês hoje é a XC60 na versão Inscription. Podemos dizer até que é a versão intermediária. A XC60 está disponível em 3 versões. A Momentum de entrada, essa aqui que é a Inscription e a R-Design considerada a topo de gama. O detalhe interessante é que todas elas possuem basicamente a mesma estrutura. Todas vêm equipadas com motor 2.0 de 254 cavalos e tração integral all-wheel drive. O que muda são alguns equipamentos e acabamentos que são diferentes. E hoje nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes deste carro que é considerado um dos mais seguros do mundo. Agora vamos falar do farol desse carro. Inclusive a gente já tem uma dica aqui, ó. Full LED Light System, ou seja, temos um farol totalmente Full LED. Vamos começar pela luz de posição diurna. Essa luz só se acende quando o motor está em funcionamento. E como vocês podem ver, esse desenho em T foi inspirado justamente no mítico martelo de Thor. Outro detalhe é que nós também temos aqui a posição de lanterna. Nesse caso, a luz de posição diurna fica um pouquinho mais fraca, para, obviamente, um uso noturno. Temos ainda o farol baixo. Inclusive o farol baixo, é possível ver que nós temos 2 sistemas de LED, um superior e um inferior. Temos ainda o farol alto. Aqui, curiosamente, vocês podem ver que ele acende primeiro um bloco superior e depois um bloco inferior. Isso tudo por conta do sistema inteligente que o farol possui para evitar o ofuscamento de quem vem na contramão. E tudo isso é feito a partir de uma câmera que vem instalada aqui na base do retrovisor, que filma a estrada e faz uma espécie de recorte da luz dos carros que vão na frente para evitar ofuscamento. Além disso, temos até mesmo a luz auxiliar aqui embaixo, que também é em LED. Essa luz aqui é usada para você enxergar as faixas da pista em caso de condição de baixa visibilidade, como neblina. Até mesmo a luz de pisca do carro é em LED e ela se acende na mesma posição do Daytime Running Light, porém em iluminação laranja. Como vocês podem ver, tecnologia não falta ao sistema de iluminação desse veículo. Sob o capô temos coisas bem interessantes. Começa que o capô tem sistema de molas a gás, você não precisa ficar procurando nenhuma vareta. Outro detalhe interessante, sistema de travamento duplo do capô, também item de segurança importante. Aqui nós temos um motor 2.0 que entrega 254 cavalos de potência. Detalhe interessante que todos os carros da Volvo hoje, vendidos no Brasil,
usam o mesmo bloco 2.0 litros. O que difere neles é a potência e as formas que são utilizadas para se obter a potência. Então nós temos o T4, o T5, que é esse aqui, o T6 e até mesmo o T8, que no caso seria a XC90 híbrida. Cada um desses motores usa tecnologia de turbo ou compressor para chegar na sua potência final. Este daqui usa apenas o turbo. Então ele entrega 254 cavalos de potência e um torque bastante generoso. São nada menos que 350 Nm já a partir de 1.600 rotações por minuto. Ou seja, saiu da marcha lenta, nós já temos força máxima desse motor. Em par com o motor temos uma transmissão automática de 8 marchas. E esse conjunto todo faz a XC60 aí de 0 a 100 em apenas 6,8 segundos. E a velocidade máxima se aproxima de 250 km por hora. Então, como vocês podem ver, estamos falando de um SUV bastante grande e ainda assim entregando números dignos de carros esportivos. Vamos ver um pouco do interior desse modelo. Aqui a gente já destaca esse tom amarronzado que a gente tem aqui na XC60 Inscription. Lembrando que você pode escolher a cor do tom de forração dos bancos. A gente também observa que o banco possui duas memórias. Aliás, o banco tem todos os acionamentos elétricos. Até mesmo o lombar conta com esse tipo de acionamento elétrico. Detalhe interessante é que você tem aqui o extensor para as pernas. Esse tem ajuste manual e a gente conta com isso, tanto no motorista quanto no passageiro da frente. Aqui atrás a XC60 é igualmente confortável. A gente também nota que o banco marrom, como vocês podem ver, com excelente acabamento. Inclusive aqui no centro nós temos esse descansa-braço, que é bastante versátil. Nós temos aqui um porta-copos ou porta-latas que se esconde quando você aperta aqui. Temos ainda um segundo compartimento escondido aqui e até mesmo esse espaço que é bastante útil para você colocar, por exemplo, um smartphone. Temos ainda este pequeno porta-objetos aqui que serve para coisas bem pequenas, tipo moedas, chaves, coisas bem pequenas mesmo. Ainda temos essas redinhas aqui que serve para vocês, por exemplo, colocarem jornais e revistas. Aqui na tampa traseira nós temos o acionamento elétrico. Basta dar um toquinho e a tampa já se abre. Você também pode fazer isso por dentro do carro ou mesmo pela chave de telecomando. A gente está vendo essa cobertura aqui, que ela é bastante prática, porque você pode dar um toque nela assim e ela corre para cima. Dessa forma, você não precisa recolher a cobertura para ter acesso às bagagens. Você tem esse recurso de estendê-la para cima. Aqui o porta-malas é bastante amplo, como vocês podem ver, e possui ainda esses ganchos úteis para quando você tem uma redinha de acessório para organização da carga. Temos também aqui na lateral esta pequena rede de compartimento que também tem a utilidade de você guardar, por exemplo, garrafas de pé. Podemos observar também mais uma tomada 12 volts aqui, bastante útil quando você quer deixar algum equipamento carregando ou eventualmente um cooler. Até mesmo aquelas alcinhas para você fixar sacolinhas estão presentes aqui na lateral. Então, como vocês podem ver, o porta-malas é bastante funcional e conta com iluminação LED. Aliás, dos dois lados, o que garante aí um conforto em regiões mais escuras. A XC60 também possui alguns equipamentos de segurança que poucas pessoas notam. Vou começar aqui com o encosto de cabeça do banco dianteiro. Tanto o passageiro quanto o motorista, o encosto de cabeça é fixo. Ele não se move nem para cima nem para baixo. Isso por quê? A Volvo chegou à conclusão que o encosto fixo é uma solução muito melhor em caso de acidente, pois nessa situação o encosto está sempre na posição correta. Além disso, esse encosto de cabeça fixo trabalha com um sistema chamado WIPS, que é um sistema de proteção contra o efeito chicote no caso de colisão traseira. Numa colisão traseira, o sistema do banco inteiro, inclusive o apoio de cabeça, é deslocado imediatamente para frente para que você não tenha nenhuma lesão na coluna cervical. E isso é uma patente de segurança da Volvo. Mesmo no banco traseiro, a gente vê essa preocupação com a segurança. Vocês podem ver que os encostos de cabeça aqui estão armados.
você pode desarmar os encostos de cabeça. Para isso basta apertar esse botãozinho aqui. E nesse caso ele desarma para frente. E por que ele desarma para frente? Para não ter o perigo de alguém sentar aqui e não armar o encosto na posição correta. Isso porque no passado existiam carros que o encosto de cabeça desmontava para trás. E isso corria o problema da pessoa se sentar, não armar o encosto de cabeça e num eventual acidente os danos serem muito graves. Então, como vocês podem ver, a preocupação com a segurança da Volvo é sempre muito extrema. E não podemos esquecer que o conforto também não foi deixado de lado. Aqui nós temos esse teto panorâmico muito bonito, que mesmo quem vai atrás participa da visão panorâmica. Lembrando que a parte dianteira do teto solar, ela pode ser aberta e basculada para cima e com isso você tem a abertura na parte frontal e a parte traseira é fixa. Vamos conhecer o painel virtual que a Volvo XC60 possui. Para isso vamos dar a partida. E a gente faz isso com a chave dentro do veículo, basta girar esse botão e o carro já dá a partida. Aqui nós temos o painel virtual do carro. Como vocês podem ver, no lugar de ponteiros tradicionais, nós temos essa tela gráfica que exibe do lado esquerdo o velocímetro e do lado direito o conta-giros. Nós também temos um volante multifuncional com várias teclas que a gente também usa para fazer interação com o painel. Na parte central do painel, como vocês estão vendo, nós temos o GPS, mas aquilo ali é configurável. Através desse botão aqui, nós conseguimos acessar alguns menus do painel. Pressionando ele, a gente já entra aqui no menu do computador de bordo. Então aqui nós temos odômetro, por exemplo, consumo em litros para cada 100 km, média horária, tempo de viagem, quilometragem percorrida parcial, entre outras informações pertinentes ao computador de bordo. Aqui do lado nós temos as fontes de áudio. Podemos até mesmo escolher o Spotify ou o TuneIn desde que o carro esteja conectado a uma rede de dados. Temos ainda o menu do telefone, quando conectado, e ainda o menu de navegação. Aqui no caso são destinos do histórico que já foram programados via central multimídia. Agora, esse painel ele pode ser personalizado e para isso a gente precisa usar esse sistema Sensus aqui, que é o sistema de multimídia do carro. Nesse caso, a gente puxa esse menu aqui para baixo, aperta configurações, vai no item My Car e acessa o visor do motorista. Aqui nós podemos escolher algumas, digamos assim, alguns temas para o painel. Vocês estão vendo ali que ele está usando o Glass. Eu vou focar aqui para vocês e vou mudar aqui para o tema Minimalistic. Temos também o tema Performance. Vocês podem ver que aqui o painel ficou todo vermelho, diferente. E temos ainda esse que é o Chrome Rings. Então tudo isso é personalizável através aqui da central multimídia. Você também pode, por exemplo, pedir para ele substituir a informação do mapa pela informação do que está sendo tocado na mídia, ou até mesmo desativar a informação central, ou que seria aqui não mostrar nada na parte central do mostrador. Tudo isso é feito através dessa tela aqui, que onde você consegue também configurar outras coisas, como por exemplo o sistema do ar-condicionado e acessar todas as informações do veículo. Outro detalhe também é que esse painel ele pode ser modificado quando você usa aqui o Drive Mode, que é este botão aqui que você escolhe o modo de condução. Então quando você, por exemplo, vem aqui no modo, o carro tem vários modos de condução. Então quando você usa aqui, por exemplo, o modo Eco, o que ele faz? Ele substitui ali o conta-giros por um indicador de economia do lado direito, como vocês podem ver. E quando você vai para uma condução dinâmica, ele coloca ali o conta-giros. Então, tudo isso aqui é configurado de acordo com o modo que você está usando. Agora, por exemplo, eu coloquei aqui no modo off-road. E nesse modo, como vocês podem ver, ele limita a velocidade do carro ali a 40 km por hora. Vocês podem ver que tem essa indicação no velocímetro. Ou seja, além dele configurar o carro, ele faz as alterações no painel para a instrução que você está usando naquele momento. O sistema de multimídia, por exemplo, é extremamente completo. A Volvo chama ele de Sensus. Como vocês podem ver, ele parece uma grande tela que lembra um tablet. Temos até aqui mesmo um botão Home, que quando você aperta ele, ele te dá dica de como usar essa central multimídia. Agora, um detalhe interessante é que se você apertar esse botão e segurar por 2 segundos, ele bloqueia a tela. E para quê?
A própria Volvo já manda para você esse paninho, e aqui você tem até a informação dos 2 segundos. Isso para quê? Para você poder fazer uma limpeza da tela, para tirar justamente marcas de dedo ou sujeira que você tem aqui na tela. Esse paninho já acompanha o carro e vem até mesmo aqui com um plástico para você guardar ele no porta-luva. Bom, com a tela limpa, a gente tem esse menu principal, onde você tem as principais funções do carro. Aqui a primeira nós temos o caso do GPS. Aqui na segunda nós temos a mídia de áudio que nós estamos utilizando. No caso aqui temos um pendrive. A terceira, o menu de telefone. E por fim nós temos essa última aqui, que são informações do computador de bordo, que como vocês podem ver temos até aqui um gráfico da utilização. Além disso, as funções do ar-condicionado também estão inseridas aqui dentro. A gente tem inclusive aqui o ar-condicionado Dual Zone, como vocês podem ver. Basta você clicar no lado que você quer o ar e fazer o ajuste da temperatura sem qualquer dificuldade. Outro detalhe também que a gente tem aqui com bastante facilidade é o caso do aquecimento do banco. Então você tocando aqui, algumas vezes você consegue alterar para 3 níveis de aquecimento, 2 ou 1 ou desligado. O mesmo acontece com o banco do passageiro. Como vocês já viram, a gente também tem algumas funções expandidas. Aqui em cima nós temos acesso, por exemplo, do menu de configurações do carro. Aqui você consegue configurar coisas do carro, sistema de som, navegação, mídia, comunicação, climatização e até mesmo mais itens do sistema, como por exemplo data e hora, a língua que você quer o sistema, entre outras coisas. Além disso, a gente tem outras 2 telas aqui. Jogando isso aqui para a esquerda, a gente consegue ver algumas funções de segurança do veículo. Então aqui você consegue, por exemplo, configurar o ESP para um modo esportivo. Você tem aqui o sistema de manutenção de faixa, o assistente de estacionamento, que são os sensores, o alerta de tráfego cruzado, para você desligar, por exemplo, o start-stop, o indicador de ponto cego, o leitor de placa de rua, ou até mesmo ainda funções da câmera traseira, que você consegue inclusive dar um zoom, como vocês estão vendo, ou até mesmo ligar e desligar as guias. Ou seja, temos um sistema realmente bastante completo. E quando você põe para direita, aqui nós temos mais funções de multimídia. No caso aqui você tem as fontes de áudio USB, algumas mensagens do carro e alguns aplicativos, como vocês estão vendo aqui. Essa central ela é uma central inteligente. Então se você tiver a central conectada a uma rede Wi-Fi, você consegue usar esses aplicativos. No caso aqui, por exemplo, tem o aplicativo do Tempo, o Glimpse, o Yelp, o Tanin, o Weeklocation, o Spotify, e você ainda consegue baixar outros aplicativos. Vocês podem ver até aqui que existe o centro de downloads. Para isso você pode fazer de várias formas. Você pode estar com o carro parado e conectar ele numa rede Wi-Fi normal. Você pode compartilhar a rede Wi-Fi do seu celular com o carro, ou ainda você pode pegar um chip e inserir esse chip no automóvel. Esse chip é um chip que tem uma conexão de dados, obviamente habilitada, e aí você consegue usar a rede de dados. Então, como vocês podem ver, essa central multimídia é muito mais do que uma central, porque ela é inteligente e ela tem uma série de funções estendidas, e isso dificilmente a gente acha em concorrentes diretos da XC60. Agora nós vamos testar a XC60 ao volante. Para isso, a gente vai fazer uma viagem de cerca de 60 km para inclusive testar a parte de consumo. Sistema de chave presencial, que inclusive tem a parte aqui externa da chave, que combina com o estofamento do carro, como vocês podem ver. Basta a chave estar dentro do carro, a gente dá a partida através desse botão aqui. Ela tem um lugar que até que é bastante interessante para guardar a chave. Você pode deixar a chave aqui. E você tem esse acabamento todo do painel que é muito bom. De cara a gente já destaca o conforto do banco do carro da Volvo. Aliás, isso é uma característica dos automóveis da Volvo. É extremamente confortável e os ajustes elétricos permitem uma posição realmente confortável. O volante também, com altura e profundidade, o ajuste, também permite uma posição bastante ergonômica do carro. O câmbio automático de 8 marchas. Temos também aqui o freio de estacionamento por acionamento elétrico no console. O carro é bastante suave, isso a gente já nota logo de cara. Aliás, quando a gente compara com os principais concorrentes, se
Se a gente pegar, por exemplo, Audi Q5, a BMW X3 e até mesmo a GLC da Mercedes, nitidamente a suspensão da XC60 é mais confortável. Então, o ponto principal do carro da Volvo é justamente o conforto. Para essa viagem, como a gente quer fazer uma média, a gente tem aqui o acesso do computador de bordo. Nós vamos zerar todos os marcadores e vamos acompanhar aqui inclusive o gráfico de consumo do carro para ver como ele se comporta nesse trecho total que nós vamos fazer, que prioritariamente vai ser um trecho de rodovia, menos área urbana e muito mais rodovia. Então assim, a gente vai ter uma ideia do consumo que esse modelo tem. Outro ponto que a gente também precisa destacar no carro da Volvo é a suavidade do conjunto. Além da suspensão obviamente macia, a gente percebe que o motor e a transmissão de 8 marchas conversam muito bem. Nesse sentido, a gente nota que não é necessário acelerar muito o carro para ele se movimentar com uma certa agilidade. Então agora nós estamos aqui numa área tipicamente urbana e a gente percebe que as trocas de marcha acontecem dirigindo de forma suave, sempre abaixo de 2.000 rotações. Não podemos esquecer que o torque máximo desse motor, que é de 350 Nm, a gente já tem essa força aí a partir de 1.600 rotações. Ou seja, você saiu da marcha lenta, você já tem força total do motor, então você não precisa ficar usando a marcha tão elevada para que o carro se movimente bem. E a gente percebe que o conjunto está muito bem balanceado. Outro ponto também que agrada muito na XC60 é o isolamento acústico do carro. Você não escuta absolutamente nada do motor andando em baixa velocidade, mas mesmo quando você acelera um pouco mais, o som é bem baixo dentro do carro. Isso vale também para o isolamento acústico de ruídos externos ou até mesmo da parte de suspensão. Vamos passar um obstáculo agora. Vocês percebem que é realmente muito primoroso o trabalho de isolamento acústico do veículo. E isso certamente é outro ponto alto da Volvo, porque não só o conforto de suspensão, mas tudo que está relacionado a ele, como isolamento acústico, a suavidade ao rodar, caracterizam o Volvo como um carro realmente exemplar nesses quesitos, ainda que comparado aos principais concorrentes. Então, quem valoriza, antes de tudo, conforto, vai ter na Volvo XC60 certamente uma escolha bastante assertiva. Agora que a gente já está aqui na estrada, dá para a gente perceber bem o quanto o conjunto da XC60 é eficiente. Primeira coisa que eu quero destacar é o sistema de leitura de placas. A gente consegue ver ali no painel, logo abaixo do velocímetro, que o sistema já fez a leitura de uma placa que está na estrada que diz que a velocidade máxima é de 110 km por hora. E a gente pode ativar ou desativar isso facilmente. Para isso, basta apertar aqui a tecla Home no sistema do multimídia, jogar a tela aqui para o lado e aqui nós temos uma série de configurações que nós podemos utilizar no carro. Uma delas é esse aqui, Road Sign Information, que é o sistema de leitura ou não de placas. Se você quiser desabilitar, basta apertar aqui ou deixar verdinho e o sistema já fica aí ativo. No caso, esse carro está equipado com o controle de cruzeiro adaptativo e o Pilot Assist. O Pilot Assist permite que você solte a mão do volante e ele mantém o carro na faixa. O controle de cruzeiro adaptativo, você vai setar uma velocidade em relação ao carro da frente e ele vai manter essa distância mesmo que o carro da frente venha a reduzir a velocidade ou até mesmo parar. E você pode inclusive configurar se você quer ou não usar essa função. Mais uma vez, nessa mesma tela onde a gente tem a informação do Road Sign, a gente também tem aqui a informação do controle de cruzeiro. Caso a gente aperte ela, você vai ter o controle de cruzeiro padrão, sem o sistema de assistência adaptativa aos carros da frente. E para usar ele é bastante simples. Basta apertar essa tecla aqui que fica no centro dos controles do lado esquerdo do volante e setar a velocidade. Vou setar a velocidade para 110, ele vai manter a velocidade em 110 km por hora, não fazendo o processo de adaptação com o carro da frente
Ou seja, ele vai manter a velocidade que você estabeleceu. Se você quiser o sistema adaptativo, basta acionar ele aqui. Mas para isso, você precisa cancelar a outra seleção, ativar o sistema e aí sim, fazer a setagem novamente para a velocidade de 110 km por hora. E aí você escolhe a distância que você quer do carro da frente. Agora, no momento, nós temos um carro à nossa frente. E ainda no conjunto de teclas esquerdas do volante, você consegue definir a distância que você quer. Ela inclusive aparece no painel do lado esquerdo. Aqui eu estou escolhendo uma distância maior do carro da frente. Como vocês podem ver, a velocidade permitida na via é 110. Agora a XC60 está a 105 para manter a velocidade do carro que eu escolhi, que é a maior. Eu vou escolher agora a velocidade menor. Vocês podem perceber que o carro já acelerou um pouco, está diminuindo a distância em relação ao carro da frente. E de novo, ele vai fazer isso até a velocidade de 110. Mas caso o carro da frente freie ou pare, o sistema vai fazer com que o carro pare automaticamente. Agora que nós temos a estrada liberada, o veículo vai acelerando até a velocidade de 110, que foi a velocidade escolhida. Caso você queira também a assistência do Pilot Assist, também é muito simples de utilizar. Aqui também nas teclas do lado esquerdo do volante, você tem o cursor que você pode colocar para a esquerda ou para a direita. E a indicação ali no painel, no caso, agora nós estamos usando o controle de cruzeiro apenas. Ao eu selecionar para o lado direito, a gente já tem ali um volantezinho verde. Isso quer dizer que o Pilot Assist está ativo. Vamos entrar numa pequena curva e eu acabei de soltar o volante, como vocês podem ver, e o carro está acompanhando a curva, sem eu ter que fazer nenhuma interação com o carro. Eu não estou nem acelerando e nem segurando o volante. E ainda assim ele está mantendo a distância do veículo da frente e realizando a curva. Esse sistema, ele não funciona indefinidamente. Como vocês perceberam, ele deu um alerta para que eu assumisse o volante. No caso, basta que você dê um pequeno input no volante, um movimento para ele saber que você está acordado. Novamente você solta o volante e ele vai continuar fazendo a condução do carro. Eu vou inclusive forçar o carro aqui um pouquinho para o lado para vocês verem como o sistema faz a correção automaticamente do veículo. Isso aqui é bem interessante porque mesmo que você esteja com as mãos no volante, se você estiver um pouco distraído, mexendo na central multimídia e tiver uma tendência de puxar o volante para o lado errado, você vai perceber que ele vai corrigir. E aí você vai saber que você está comendo a faixa. Outro detalhe, se você ainda assim forçar e não der certo e passar por cima da faixa, ele vai trepidar o volante suavemente para você saber que você está comendo a faixa. Tudo isso também é configurável. Você tem um menu aqui na central multimídia que você pode dizer se você quer ou não a vibração e se você quer ou não o alerta sonoro. Tudo é configurável pela central multimídia. Se você der seta para mudar de faixa, que é o que eu estou fazendo agora, o sistema obviamente desabilita o Pilot Assist, porque ele sabe que você está querendo fazer a mudança de faixa. E o sistema funciona muito bem. Mesmo em relação a outros carros que têm esse dispositivo, e eu vou citar aqui alguns, como por exemplo o Audi Q5, inclusive com o sistema de Traffic Jam, ou ainda a Chevrolet Equinox, que não deixa de ser um SUV de tamanho parecido ao da XC60, o sistema do Pilot Assist da Volvo se mostra bastante mais preciso na correção do volante. Ele é mais suave, mas ao mesmo tempo que ele tem maior precisão para manter o carro no centro da faixa. E a gente percebe bem isso aqui agora que nós estamos numa descida em curva. Ele tem uma precisão muito boa, mesmo quando você força o carro, ele posiciona o carro muito bem sem balançar muito o sistema. Então isso aqui realmente é um dispositivo de auxílio muito importante que você, obviamente, numa eventual desatenção por estar mexendo no multimídia ou alguma coisa assim, certamente vai poder te ajudar, inclusive a evitar um eventual acidente. Cabe ainda a gente alertar os motoristas e possíveis clientes da XC60 que esse sistema, ainda que ele se mantenha na faixa, mesmo em curvas na estrada, ele não funciona a todo momento assim. Se você estiver numa estrada que as curvas sejam mais fechadas, o sistema não faz a curva. Então,
Nessa estrada que nós estamos testando, que é uma estrada relativamente reta, o sistema é capaz de fazer todo o trecho que nós vamos viajar sem que você praticamente faça grandes interferências ao volante. Agora, se você estiver numa estrada, por exemplo, como uma Anchieta, o sistema não vai conseguir fazer as curvas. Então, curvas mais fechadas, quem tem que fazer é realmente o motorista. Portanto, fica o alerta que isso é apenas uma assistência para você utilizar em estradas prioritariamente retas e com poucas curvas. Não é para você utilizar em estradas de serra ou ainda com muitas curvas. Agora estamos passando aqui num trecho de obra da rodovia e estamos usando totalmente o sistema de controle adaptativo. Eu não estou nem acelerando e nem freando o carro. O carro está fazendo isso automaticamente, mantendo a distância que eu escolhi do carro da frente. Inclusive, eu vou reduzir um pouco essa distância para a gente ficar um pouquinho mais próximo do veículo da frente. E a única coisa que eu tenho que fazer é, quando o carro para completamente, eu só preciso dar um toquinho no acelerador para que ele restabeleça a velocidade programada. E ele faz isso tudo automaticamente. Certamente é um conforto a mais para o motorista, que não precisa ficar se preocupando em acelerar e frear todas as vezes que o trânsito para ou se reestabelece velocidade. Outro detalhe que vale a pena ser destacado na XC60 são os modos de condução que o carro possui. Temos um botão aqui no console central que a gente pode escolher o modo de condução. No caso aqui estamos usando o modo Comfort, que é o modo padrão que o carro vem quando ele é dado a partida normalmente. Mas através do botãozinho de roda, a gente consegue escolher 4 programas. A gente tem o programa Eco, que é para, obviamente, economia de combustível, o modo Dynamic para alto desempenho, o modo Individual, e temos ainda um outro modo aqui que é o Off-Road, só que esse você só consegue selecionar abaixo de 40 km por hora. E eu vou passar aqui para o modo Eco, para vocês verem inclusive que há uma mudança no painel. Então, no lugar do conta-giros, a gente tem ali um indicador ecológico, por assim dizer, que quanto mais para a esquerda do mostrador o ponteiro estiver, mais econômico você vai estar. Quanto mais para a direita, mais o sistema estará, por exemplo, gastando combustível. E como vocês puderam ver, o trânsito parou repentinamente aqui na estrada e nós também tivemos uma atuação automática do sistema para frear o carro. De toda forma, os sistemas de segurança da Volvo realmente prestam uma assistência bastante eficiente ao motorista. Outra função que a XC60 possui para economizar combustível é a função Coasting. Para isso, você tem que estar obrigatoriamente no modo Eco e, além disso, você tem que estar com o controle de cruzeiro desligado. Assim, toda vez que você tira o pé do acelerador, como eu vou fazer agora, ele desengata o câmbio e vocês conseguem notar ali do lado direito o indicador ecológico que ele está no modo Coasting, ou seja, o câmbio está desengatado, isso tudo para economizar combustível. Inclusive ali nós temos uma barra verde que mostra o quanto a mais nós estamos economizando combustível com esse modo desengatado. Evidentemente que se você está numa descida, a economia é maior. À medida que o carro começa a ficar no plano ou numa subida, ele vai diminuindo até o momento que ele percebe que você tem que acelerar. E nesse momento ele desabilita o modo Coasting, volta a engatar o câmbio e começa a fazer a medição de consumo normalmente. Isso é um recurso que já é bastante utilizado em veículos de alta gama, mas ainda assim é uma função que realmente ajuda a economizar combustível e está presente na XC60. Bom, vamos verificar agora qual foi a média de consumo, lembrando que a gente manteve a velocidade regulamentada na estrada e tivemos várias paradas por conta de obras na rodovia. Então, evidentemente, nós estamos dentro de uma situação muito mais real de trânsito, o que acontece normalmente no dia a dia das pessoas. O computador de bordo informa aqui uma distância percorrida de 56 km e a média de consumo foi de 10,9 litros para cada 100 km. Isso dá um pouco mais que 9 km por litro.
E vocês podem ver que a nossa média horária ela ficou muito baixa, foi de 54 km por hora, em função das paradas que tivemos. E o tempo de viagem de 1h03. Ou seja, mesmo com trânsito, e aí a gente teve paradas e várias paradas, chegamos a ficar até 2-3 minutos parado na rodovia por conta da obra, a gente percebe que a XC60 foi bastante eficiente, porque 9 km por litro para um veículo desses, que pesa mais que 2 toneladas, é realmente uma média bastante elogiável, considerando que obviamente a gente também está com o ar-condicionado ligado. Sendo assim, XC60 se mostra um carro muito eficiente quando o assunto também é economia de combustível. Como vocês puderam ver em nossa avaliação, a Volvo XC60 é realmente um modelo bastante ímpar. Não deve absolutamente nada em matéria de performance e tecnologia aos seus principais concorrentes alemães, como Audi Q5, Mercedes-Benz GLC ou ainda BMW X3. Agora, se a escolha for por conforto e segurança, certamente estamos falando do melhor produto da categoria. Afinal de contas, não foi à toa que esse carro foi eleito o mais seguro do mundo pelo Euro NCAP. Sistemas de segurança não faltam a ele. Volvo On Call, o sistema WIPS que ajuda a prevenir lesões para as pessoas em caso de colisão traseira, o Inflatable Curtain ou ainda o Seat Safety, que previne batidas dentro da cidade até 50 km por hora, entre outros sistemas que o carro possui. Além disso, é claro, a Volvo também tem uma preocupação muito grande com a qualidade de acabamento. Todos os materiais que esse carro utiliza são genuínos. Sendo assim, a XC60 é realmente a opção para quem procura conforto e segurança. O preço sugerido desse carro, essa versão Inscription, que é intermediária, é de R$ 259.950. Realmente nós estamos falando de um carro que não é barato e também não é acessível a muitas pessoas. Agora, se você puder pagar e valoriza antes de tudo a sua segurança, essa aqui é sem dúvida nenhuma a escolha certeira. Comprecar TV, sempre com as avaliações mais completas para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.